A paz do Senhor, meu amado, a paz do Senhor, minha amada, graças a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. O Senhor, Ele é digno de toda honra, toda glória e toda exaltação. Amém, amados? A minha leitura de hoje foi Lucas capítulo 3, né? Todo dia eu reservo um momento para poder estudar a palavra, ler a palavra do Senhor. E hoje a minha leitura foi em Lucas capítulo 3. Amém, amados? De todos os versículos de Lucas capítulo 3, eu reservei esse versículo, que é o versículo 8, amém, para mim fazer aqui um comentário do versículo 8 da leitura de Lucas capítulo 3. Bendito seja Deus. O que o versículo 8 fala? Aleluia. Bendito seja Deus. A prova de nós sermos convertidos verdadeiramente. Exaltado é o nome do Senhor. O que é a palavra convertido? A palavra convertido vem de converter de uma situação. Bendito seja Deus. O exemplo da palavra convertido ou converter é como fosse assim. Eu quero te explicar para que você possa se entender. Você vai num caminho, você está seguindo um caminho, né? Mas você não tem certeza que aquele caminho é o caminho verdadeiro. Então você está seguindo aquele caminho, certo? Você quer ir para uma região e você pega um caminho, mas você não tem a certeza hoje, né, que aquele caminho é verdadeiro. Hoje nós estamos vivendo na época da tecnologia, né? Hoje tem facilidade de você perceber se está no caminho certo ou no caminho errado, né? Porque hoje quem está andando de carro pode ver o GPS. Você também, andando, pode ver um GPS e saber se você está no caminho certo. O GPS vai mostrar, né, o caminho que você deve percorrer para chegar no seu itinerário. Então, o GPS vai mostrar se você está no caminho certo ou no caminho errado. Tudo bem aí? Antigamente não existia isso. Antigamente não existia isso. Antigamente existia a bússola. A bússola dava o sinal ao sentido para onde era o caminho que deveria percorrer, correto? Naquele tempo era através da bússola, né? E antes da bússola era através da informação. Então, quer dizer, a pessoa, né, deveria verificar com alguém que se encontrasse aonde que essa pessoa estava indo no caminho certo ou no caminho errado. Essa pessoa vai tomar informação no caminho certo. Então a pessoa vai perceber se a pessoa está no caminho certo ou no caminho errado no momento que essa pessoa, né, ter a certeza. Quando essa pessoa tem a certeza, essa pessoa vai corrigir aquele caminho, vai procurar o caminho certo. Isso vai se converter, vai fazer sua conversão, vai voltar e ir para o caminho certo. Da mesma forma, a palavra converter é você estar seguindo algo, está praticando algo, depois você percebe pela palavra que aquilo ali não é certo. Então você vai se converte daquilo e não pratica mais aquilo. Amém, amados? Em nome de Jesus. Se você não se converter daquilo, você vai continuar no erro, né? Aonde, para poder haver o convertimento, precisa haver o arrependimento. E nós vemos aqui João, em Lucas 3, versículo 8, João ensinando, dizendo que a nação de Israel e toda a humanidade deveria produzir fruto que demonstra arrependimento. Aí nós temos a prova, amado, de quem é convertido e de quem não é convertido. Está entendendo, querido? Então, a pessoa que vai demonstrar se ele é convertido ou não, através de quê, pastor? Através da prova do fruto do arrependimento. Era isso que João procurava nas pessoas. Então João estava vendo que aquele povo estava batizando, mas não estava se arrependendo. Que aquele povo estava batizando sem arrependimento. Então João repreendeu aquele povo.
repreendeu a cada um daquele povo que estava procurando ele para se batizar, mas não havia arrependimento. Então João pregou, produzir então frutos que demonstram arrependimento. Tem pessoas, amados, que vivem a sua vida toda no erro, pecando. Ela nunca se arrepende. Por que ela não se arrepende, amado? Ela não se arrepende porque ela não está produzindo fruto de arrependimento. Então essa pessoa vai continuar sempre no erro e praticando o erro, porque essa pessoa nunca se arrependeu. E o tempo vai passando, né, querido? E chega o tempo que essa pessoa vai embora dessa terra, porque assim como ele nasceu, um dia ele vai ter que ir embora dessa terra, né, amado? Assim como nasceu, ele vai ter que morrer, ele vai ter que, assim, já uma palavra declarada que aquele que nasceu, ele vai ter que morrer, né? Não é assim? Pois é. Vai chegar o tempo que ele vai morrer e vai partir sem produzir fruto de arrependimento. Aí será tarde e tudo está perdido, né, querido? Então, por isso que João, ele pregava, produzir então frutos que demonstram arrependimento. Então, só há perdão, irmãos, para pessoas que produzem fruto de arrependimento. Não é que a própria pessoa, o seu viver, vai estar produzindo aquele fruto vai nascendo normalmente na vida daquela pessoa. Isso é o que? É demonstrando que essa pessoa se arrependeu. O povo de Israel, o judeu, ele se justificava dizendo assim: nós somos filhos de Abraão, o nosso pai é Abraão, né? Aí João repreendeu os seus incrédulos, produzir fruto de arrependimento, né? Você ficar se justificando que é filho de Abraão. Assegura a Deus que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filho de Abraão. Que coisa tremenda, né, amado? Deus, se Ele quiser fazer surgir filho de Abraão, Ele faz surgir filho de Abraão. Então não é preciso que vocês, é preciso que vocês se arrependam, né? E não que vocês se justifiquem. E é verdade, amado, tem pessoas que querem justificar o seu pecado. Pecado, irmão, não tem justificação, meu amado. Pecadinho, pecadão, não há justificação. Amém, querido? Tem pessoas, irmão, que quer comparar, né? Muitas vezes a pessoa está na igreja, muitas vezes a pessoa é um obreiro, é uma obreira, está na igreja fazendo a obra do Senhor, e essa pessoa, né, vai e peca, né? Essa pessoa vai e peca. E muitas vezes essa pessoa não quer ser repreendido. Muitas vezes essa pessoa não quer, meu amado, minha amada, ser disciplinado. Meu irmão, essa pessoa era um exemplo, essa pessoa era um obreiro, essa pessoa era um servo do Senhor, firmado há muito tempo e caiu. É diferente de uma pessoa que vem do mundo, irmão, desviado e reconcilia com Jesus e volta novamente a reconciliar com Cristo. Essa pessoa era do mundo, estava desviada. Então essa pessoa, ela veio e se converteu, ela se arrependeu e ela produziu fruto de arrependimento. Amém, amado? E essa pessoa ela voltou à comunhão. É diferente de uma pessoa que está, irmão, já firme e se desvia. Ela precisa ser disciplinada. A diferença é essa. Aonde que eu quero chegar, meu amado? Aonde que eu quero chegar? Eu quero mostrar para você, meu amado, sobre a parábola do filho pródigo. Diz que havia 2 irmãos. Amém? O mais velho e o mais novo. Diz que o mais novo chegou para o seu pai e pediu a herança ao seu pai. O pai não tinha nenhum direito, amado, de dar herança para aquele filho. Porque a herança é passada para o filho quando o pai morre, quando os pais morrem. Quando os pais morrem, quem vai herdar a herança é os filhos, não é assim? Pois é. Então, aquele filho, ele não tinha nenhum direito de pedir ao pai a parte da sua herança. Você pode ver que esse filho, amado, que chegou ao pai e pediu ao pai
a parte da sua herança, ele já estava desviado, irmão. Ele desviou na casa. Ele não desviou fora da casa. Aquele filho pródigo, ele desviou foi na casa, e dentro da casa que ele desviou. Ele não desviou no mundo não, irmão. Quando ele foi para o mundo com a sua herança, ele já estava desviado. E muitos não entendem isso, amado. Só que o pai já estava observando o filho. O comportamento daquele filho. O que aquele filho estava o quê? Produzindo. Amém, amado? Quando aquele filho pródigo, irmão, chegou ao pai e pediu a parte da sua herança, o pai já estava sabendo, irmão, o que ele ia fazer. Porque o pai já sabia que ele estava desviando. O pai não negou a herança, porque o pai, mesmo o pai sabendo que não era tempo de dar a herança, de deixar a herança para aquele filho, o pai cedeu a parte da sua herança. E aquele filho pegou a parte da sua herança e ele foi embora, né? Ele foi para o mundo, né? Porque ele não estava mais bem na casa, ele não estava bem na presença do pai. Ele já estava desviado. Então ele foi, pegou a sua herança, os irmãos conhecem a história, e ele foi para o mundo. Só que o mundo, quando ele chegou lá no mundo, amado, ele gastou toda a sua herança. Ele destruiu toda a sua herança. Ele não valorizou a herança do pai. Ele não deu nem um valor. Veja como esse filho pródigo, irmão, ele estava desviado. Que ele não deu nem um valor à herança do seu pai. Ele gastou a sua herança com as meretrizes. A Bíblia fala bem claro que ele destruiu a sua herança. Então, esse filho não estava nem aí para o seu pai. Ele é tanto que ele não valorizou a herança que o seu pai o concedeu. E ele destruiu tudo. Veja, amado, que coisa. E esse filho lá no mundo, e ele gastou tudo, não tinha mais dinheiro e passou necessidade. Passou fome, os irmãos conhecem a história, que ele foi cuidar de porcos. Ele tinha tanta fome que ele desejava alimentar da lavagem dos porcos. Mas um certo dia, meu amado, presta bem atenção que coisa. Um certo dia, querido, ele pensou, meu amado, e naquele momento ele viu a situação que ele se encontrava. E ele se arrependeu. A Bíblia diz que ele se arrependeu. Ele diz assim, mas os empregados do meu pai têm pão, tem todas as coisas. Eu levantarei e irei ter com meu pai. E direi, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas me trata a mim como um dos teus empregados. Ei, meu amado, aquele filho ele se humilhou. Esse filho, amado, no momento que ele se humilhou, na primeira fase desse filho, irmão, ele demonstrou a fase de uma pessoa, amado, que tinha desviado. Mas a segunda fase desse filho, ele demonstrou a fase de uma pessoa arrependida, de um filho arrependido. Amém, querido? A primeira fase desse filho pródigo representa aqueles que saem da presença de Deus. Aqueles que vai para o mundo, aqueles que desviam. Mas a segunda fase desse filho pródigo demonstra aquele filho que retorna a casa, aquele filho que se converte, aquele filho que se arrepende e volta a ter seu pai. Veja, meu amado, minha amada, que o pai estava ainda esperando o seu filho. Vejamos aí o grande amor do pai. Nós vemos o grande amor de Deus. Deus, amado, nunca esqueceu do seu filho. Mesmo que seu filho esteja desviado, mesmo que seu filho esteja no mundo, o pai nunca esqueceu. E uma coisa muito importante aqui, meu amado, minha amada, o pai, aleluia, ele está pronto e está esperando o seu filho. Você pode ver que naquela casa, só quem estava preparado para receber o filho desviado foi o pai. O seu irmão não estava preparado. Ninguém mais estava preparado, amado, para receber o filho desviado, o filho pródigo. O seu irmão não estava preparado.
O seu irmão, estava na casa do pai. Sim, ele permaneceu. Ele não se comportou como o filho pródigo, mas só também que aquele filho mais velho, que estava na casa do pai, era um filho que ainda faltava no seu coração o verdadeiro amor. O amor do pai ainda não estava no coração daquele filho. Porque se aquele irmão daquele filho pródigo, que estava na casa do pai, se ele tivesse o amor do pai no seu coração, ele tinha recebido o seu irmão com amor. E aquele filho, meu amado, chegou até a casa do pai. E o pai estava pronto. E diz a Bíblia Sagrada que o pai o recebeu, enquanto o filho, o irmão mais velho, o resistiu. O que nós aprendemos com isso, amado? Aleluia. O que nós aprendemos? Nós aprendemos, amado, que na nossa vida cristã, aqui nessa terra, o principal de tudo é nós produzirmos frutos de arrependimento. O que importa para Deus, o que importa para o Pai é o fruto do arrependimento. Então, meu amado, é preciso que cada um de nós, eu, você, nós, que somos filho, aleluia, filho que está na casa ou filhos fora da casa, é preciso nós produzir o fruto que demonstra o arrependimento. O que vai nos, aleluia, nos justificar, amado, é o fruto do arrependimento. Eu não sei, querido, querida, que está me ouvindo, aleluia, nesta manhã. Eu não sei se você está produzindo o fruto que demonstra o arrependimento. Eu não sei o que tipo de fruto que você está produzindo. Se você está produzindo fruto ou se você não está produzindo fruto. Se você, meu querido, minha querida, que não está produzindo fruto de arrependimento, todo o seu tempo nessa vida, o seu tempo que você diz que está servindo a Deus, está perdido. Porque quando não há fruto de arrependimento, amado, toda a nossa jornada não tem nem um valor diante de Deus. A importância e o valor que tem é quando nós produzimos este fruto. E esse fruto demonstra que nós estamos arrependidos. Para que eu possa, sim, amado e amada, fechar esse ensino da palavra de Deus aqui nesta manhã, que nós devemos produzir fruto de arrependimento. Eu quero fechar esse ensino, lembrando você sobre Judas Iscariote e sobre Pedro e Judas Iscariote. Pastor, por que o Senhor quer fechar esse sermão com Pedro e Judas Iscariote? Porque todos os dois, irmãos, praticou pecado, todos os dois pecou. O pecado de Judas Iscariote foi a traição. E o pecado de Pedro foi negar o nome do Senhor Jesus. Negar de estar com Cristo na sua caminhada. Ah, pastor, quer dizer que o pecado de Judas Iscariote é mais forte, mais difícil de ser perdoado do que o pecado de Pedro? Não. Pecado é pecado, irmão. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é a mesma coisa, meu querido. Certo que o pecado de Judas Iscariote foi uma traição. E o pecado do Pedro foi Pedro negar ao Senhor Jesus. Comparando aqui, nós vemos, amado, que a conclusão do futuro de Judas Iscariote e a conclusão do futuro de Pedro foi diferente. Por quê, pastor? Foi diferente. Porque Judas Iscariote, meu amado, ele não produziu fruto de arrependimento. E Pedro, meu amado, minha amada, Pedro sim, Pedro produziu fruto de arrependimento. Se Judas Iscariote, meu amado, tivesse produzido fruto de arrependimento, Judas não tinha tirado a sua própria vida, praticado um homicida. E quando a Bíblia nos informa, nos fala, diz que os homicidas não entrarão no reino do céu. Nós vemos que Judas condenou a sua própria vida, colocando o seu pescoço na fôlega. Pedro foi diferente. Pedro, aleluia, Pedro se converteu daquilo. Ele se arrependeu e se converteu e foi perdoado. Então, a importância, meu amado, é que você
verdadeiramente frutos de arrependimento. O Judas Iscariote, ele estava convencido daquilo que ele praticou. E Pedro foi diferente, ele se converteu daquilo, que ele praticou. A diferença é essa, meu amado. Existe dois tipos de crente, amado. Existe o crente que ele está convencido daquilo que ele praticou, mas também existe o tipo de crente que é o crente que se converteu e produziu fruto de arrependimento. Pastor, o senhor está dizendo que existe o tipo de crente que é Judas Iscariote? Sim, existe o tipo de crente que é estilo Judas Iscariote. Ele está somente convencido. Mas também existe o tipo de crente que é o crente tipo Pedro, que ele se converteu verdadeiramente e ele produziu fruto de arrependimento. O crente estilo Pedro é o crente do arrebatamento. O crente tipo Judas Iscariote é o tipo de crente que vai ficar na grande tribulação. Então, meu amado e meu amado, qual é o tipo de crente que você é nos dias de hoje? Você é o crente tipo Pedro ou você é o crente tipo Judas Iscariote? Fica na paz, até a próxima, em nome de Jesus.